Olá, colegas, estamos de volta com mais um programa Anamnésia, aquele programa que procura olhar os médicos na sua vida um pouco mais profundo, tratando sobre curiosidades, sobre a sua formação, sobre o mundo dentro e às vezes fora da medicina, que são muito importantes para nós nos conhecermos de uma maneira melhor. E hoje eu tenho uma honra enorme, eu estou recebendo aqui um dos mais respeitados cirurgiões cardíacos do nosso estado, que eu conheci quando nós, após debates, fomos buscar, vamos contar essa história, aviões juntos, por incrível que pareça. Dr. Álvaro Schmidt Albrecht, que é um indivíduo que, além de médico, tem uma cultura enorme, rodou o mundo e certamente vai ter muitas experiências para nos contar. Seja bem-vindo, Dr. Álvaro. Muito obrigado a todos que nos ouvem, nos veem. Marcelo, é um prazer estar aqui. É uma grande honra conhecer esse estúdio e visitar o nosso sindicato, que está cada dia mais pujante e mais ativo. Tenho certeza que vão ser histórias interessantes hoje que a gente vai poder comentar aqui em todos os níveis, desde a pessoa que pensa em fazer medicina até a pessoa que está se aposentando já da medicina. Tá? A gente tem história para todo lado aqui, são bem legais. Começamos por uma coisa bem interessante, porque eu tive uma história exótica para entrar na medicina, porque eu fiz 3 anos de engenharia química antes de fazer medicina. Portanto, eu não fui aquele tradicional que brincava de médico quando era criança e depois decidiu fazer a medicina. Como é que foi para ti essa escolha? Porque também não é uma escolha fácil, existiam caminhos mais curtos e mais tranquilos, até porque na nossa época o vestibular era mais difícil do que é hoje, me parece. A gente sempre vai escutar isso daí, né? Que na nossa época era mais antigo, né? Se eu escutar o meu pai falando, que está com 81 anos agora, é cardiologista, ele vai dizer também que na época dele também era mais difícil. A gente nunca duvida. Talvez o acesso à informação fosse mais difícil, certamente. Né? Hoje em dia é tudo mais fácil. Eu tenho 50 anos, sou de 74. E entrei na faculdade, eu fiz o vestibular em 91, 92, acabei entrando na turma de janeiro de 93 na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre ali. Hoje em dia mudou de nome, a gente já se queixava na época que a faculdade, o maior defeito da faculdade é que não tinha nome, era FFF-CMPA, hoje é UFSCMA. Né? Mas eu sei que eu chamo até hoje de católica, tá? Exatamente. Eu tenho dificuldade de chamar de outro nome, porque eu sou velho. Isso aí. Esse é o nome que pegou e eu acho que todo mundo consegue identificar também com esse nome. Mas eu não queria ser médico, eu queria ser piloto de avião. Né? E que quando era por incrível que pareça, depois nós vamos entrar nesse assunto, né? Eu queria ser piloto, então eu sabia tudo de aviação quando eu era pequeno, mas a gente vai crescendo, vai começando a ver o ambiente que a gente está, e na minha família em São Leopoldo, de onde eu venho, são vários médicos. O Dr. Albrecht é a coisa que mais tinha no Hospital Centenário, então logo cedo eu vi que eu tinha que sair de São Leopoldo, porque lá já tinha muito Dr. Albrecht. Então eu acabei conhecendo a faculdade no dia da matrícula, né? Porque a fundação sempre teve um apelo talvez maior com quem vem do interior. A fundação, como a gente chamava a nossa universidade, sempre foi um clubinho, né? Sempre foi um clubinho um pouco fechado, eram 88 alunos por turma, né? E enraizada dentro da Santa Casa. Então foi uma faculdade maravilhosa, eu só guardo lembranças boas da época da faculdade, foi um período fantástico. Eu me formei em 98 na faculdade, e desde o 2º ano da faculdade eu comecei a trabalhar como estagiário, como bolsista, com a cirurgia cardíaca. Né? O meu pai é cardiologista, mas eu sabia que eu não queria cardiologia. Isso eu admiro muito, a paciência que os cardiologistas e os clínicos em geral têm de ficar dentro da sala de cirurgia, dentro da sala do consultório. E eu sempre quis montar coisas. Eu acho que sempre tive uma habilidade manual muito boa para montar aeromodelos, montar tudo quanto é coisa que tinha em casa, eu desmontava e remontava, inventava coisas. Então, quando chegou na hora de escolher uma área da medicina para trabalhar, eu sabia que eu queria trabalhar montando coisas. E realmente eu acabei me achando ali desde começo da faculdade na cirurgia cardíaca, porque a gente lida com muitas tecnologias, a gente acaba fazendo a parte
agora eu vou colocar em termos bem leigos, tá? Os médicos vão achar graça de mim, a gente acaba fazendo a parte elétrica e a parte hidráulica, tá? Do coração, tá? E às vezes a gente troca o coração inteiro também, tá? Então, eu realmente me achei nessa área e para quem gosta é um prato cheio, tá? Lidar com cirurgia. Então, comecei na cirurgia cardíaca como estagiário em 94, tá? Comecei ali no estudo de cardiologia, fazer estágio desde aquela época, entrei na residência ali em 99, saí em 2002, depois a gente sempre inventa mestrado, doutorado, um fellow no exterior, né? E sempre gostei de trabalhar com transplante de coração, gostava muito, tá? E a primeira captação de órgãos que eu fui fazer foi em 1999, então eu me lembro que eu fui a Curitiba de avião, e na época a gente conseguia às vezes um avião emprestado de uma empresa grande aqui do Rio Grande do Sul, emprestava o jatinho pra gente, daí a gente conseguia ir a Curitiba buscar coração. Hoje em dia é praticamente impossível ir a Curitiba, porque os aviões que a gente tem à disposição não tem velocidade para chegar em Curitiba, para a gente fazer essa captação e trazer o coração e fazer o implante com segurança. A gente, na época, trabalhava com 6 horas de isquemia. O que é 6 horas de isquemia? É o tempo que o coração fica parado entre a gente clampear a aorta e dar uma solução que faz esse coração parar, e o tempo entre esse coração voltar a bater depois ele ser ressuturado, ser suturado no peito, né, do receptor. Então esse tempo a gente trabalhava com 6 horas na época, e a mortalidade era um pouco diferente do que é hoje. Hoje a mortalidade é bem menor. O resultado de transplante cardíaco hoje é muito bom, para não dizer assim excelente. Na verdade, hoje aqui em Porto Alegre a gente tem o melhor resultado do Brasil em mortalidade de transplante cardíaco por uma vasta margem, né? O nosso resultado é realmente muito bom, e um dos motivos é que a gente diminuiu esse tempo de isquemia de 6 para 4 horas. Então esse coração só pode ficar parado 4 horas. Isso quer dizer que entre eu fazer o coração parar de bater, sair do hospital, que vai demorar, em qualquer hospital que eu tiver, vai demorar entre 30 e 40 minutos até embalar esse coração. E daí me deslocar até o aeroporto, digamos assim, ou pegar um carro e vir direto a Porto Alegre, quando a gente não vai de avião. Esse tempo de deslocamento a gente considera, assim, ideal, menos de 1h30, né? Estourando, em casos extremos, a gente puxa para 2 horas. E daí a gente precisa de mais uma meia hora para chegar eventualmente do Salgado Filho até o hospital aqui em Porto Alegre, e mais pelo menos 1 hora para começar as anastomoses principais e fazer esse coração voltar a bater. Então, se a gente somar todo esse tempo aí, a gente já estourou as 4 horas. Então, a gente tem no máximo 1h30 de voo com alguma tranquilidade se a gente está em céu de brigadeiro, tá? Se a gente pegar chuva, tempestade, tiver que desviar de nuvens, de cúmulos nimbus, de tempestade, a gente pode esticar bastante esse tempo. E em algumas situações, quando o paciente que vai receber o coração, ele nunca foi operado antes, tá? Quando a gente pode pensar em retirar o coração desse paciente, o coração doente do receptor, antes do coração, quando o coração novo chegou na sala de cirurgia, que é um pouco mais rápido. Mas quando o paciente já teve cirurgia cardíaca prévia, esse coração ele vai estar bem aderido ao osso do externo, aos pulmões, ao nervo frênico, ao pericárdio, né? Então esse coração doente que precisa ser retirado, essa retirada vai demorar mais tempo. Então às vezes a gente tem que começar essa retirada antes do coração novo chegar na sala de cirurgia. E daí eu faço uma analogia terrível. É como tu tá num avião e tu pular do avião, mas tu jogar primeiro o paraquedas e tu pular depois atrás do paraquedas. A gente começa a retirada do coração sem estar o coração novo ainda na sala. Então, esses riscos que a gente lida no dia a dia, talvez esses riscos tenham me deixado com pouco cabelo na cabeça, apesar dos meus 50 anos de idade, tá? Mas a gente sempre consegue pegar o paraquedas e botar o paraquedas e puxar a cordinha antes de
de se estatelar no chão. Mas assim, é na base de muito estresse com toda a equipe, né? Não estresse de gritar, de reclamar. A gente consegue fazer tudo isso depois de tantos anos dominando a situação, mas na base de muita preocupação. Tá? Então, é muito louco. Há uns anos atrás, uma colega minha comentou comigo e ela tinha um quê de razão na época. Ela disse, mas tu tá ficando um pouco megalomaníaco, porque tu, como médico, tá querendo escolher avião para a tua atividade que tu mais gosta, que é transplante de coração. E eu disse exatamente, eu quero escolher o avião, eu quero poder escolher o avião, porque geograficamente o Rio Grande do Sul tem vantagens e desvantagens, mas a gente está na ponta sul do Brasil, a gente só faz divisa com Santa Catarina e a gente só dispõe de aviões bimotores pelo contrato que o governo do estado tem com a central de transplante, tem com as operadoras. A gente dispõe de aviões bimotores turbo-hélice, porque o turbo-hélice é mais rápido que o avião a pistão. Para quem não conhece muito de aviação, né, o avião que tem hélice tem dois tipos de avião movido a hélice. Tem um avião que é movido a hélice, que é um motor a pistão, que é muito parecido com um motor de carro, e tem um motor com hélice, mas que o motor ali que faz girar a hélice é uma turbina, tá? E chama turbo-hélice. E tem o jatinho, que a gente conhece como jatinho, que tem o jatinho executivo, desde os aviões da Latam, da Gol, da Azul, tá? Que são os Airbus e os Boeings. Tá? Esses voam bem mais rápido, esses fazem o dobro da velocidade que a gente costuma voar com os aviões turbo-hélice. Então, dizem assim, não, mas Florianópolis é 30 minutos de voo, né? Antigamente era até menos, os voos eram até mais diretos do que são hoje, era menos de 30 minutos de voo até Florianópolis. A gente não consegue fazer Porto Alegre a Florianópolis nos aviões que a gente voa em 30 minutos, a gente demora 1h15 por aí. Se a gente esticar, se a gente for até Curitiba, dá quase 2 horas de voo. Né? Então é completamente diferente os tempos que a gente trabalha para manter esse coração parado e fazer ele voltar a bater depois. Deixa eu aproveitar que são tantas histórias interessantes contadas aqui para quem está prestando atenção. Tem umas 10 perguntas para serem feitas, mas eu como obstetra, tem uma coisa dentro da obstetrícia que é a seguinte, eu sempre digo que a obstetrícia é uma especialidade que tem horas de TED permeadas por momentos de pânico. Porque existem momentos de pânico na obstetrícia. E nesses momentos de pânico, a gente eventualmente tem que tomar atitudes muito rápidas. Então, uma coisa clássica da obstetrícia é o tempo mais rápido que tu consegue tirar um bebê da barriga de uma mulher numa situação de extrema urgência. E eu vou dizer que eu sei fazer bastante rápido. Qual é a definição do rápido para tirar um coração? Porque obviamente é uma cirurgia muito mais complexa. Como é que tu consegue, dentro de uma situação como essa, precisando fazer... Quanto tempo demora para tirar um coração? Para, obviamente, um cara como eu, que sou gineco, que eu não sei nada disso. Legal essa tua pergunta, é bem verdade mesmo, essa tua frase. Na minha área, é exatamente, a gente pode usar essa expressão também com exatidão. Quando a gente vai fazer uma captação de órgãos, e nesse ponto de qualquer conversa que eu tenho com qualquer colega médico, sempre que eu tenho essa oportunidade de falar isso, eu sempre gosto de deixar o nosso respeito e admiração e agradecimento às famílias que doam os órgãos dos seus entes queridos que acabaram de falecer. Todo mundo que lida com transplante tem sempre isso em mente, tá? E é lidado com muita... isso é trabalhado entre nós, colegas médicos, enfermeiros da equipe central de transplantes, técnicos de enfermagem, com muito respeito e admiração, tá? Respeito ao paciente, tá? Ao doador, tá? Que está em morte cerebral, morte encefálica irreversível, e a família que toma essa atitude corajosa de doar órgãos. Então, nesse ponto, eu queria só fechar esse parênteses com esse agradecimento sempre para as famílias dos doadores, em qualquer situação. Tu já me viu na rádio, a gente já se encontrou algumas vezes, né, nos outros meios de comunicação, e eu sempre toco nesse assunto porque é muito importante para nós que trabalhamos com isso. Mas, assim... Só uma observação, eu sou doador desde a adolescência, toda a minha família tem muito claro. Eu não sei se os meus órgãos são úteis, caso sejam, mas eu sou doador, sempre fui. Minha família toda.
Isso aí, Marcelo. É sempre bom a gente colocar essa... Falo publicamente aqui, porque vai que aconteça alguma coisa, tem aqui um compromisso público da minha família de que, se forem úteis ou possíveis, serei doador. É verdade. É bonito isso, porque é um ato de desapego nosso como seres humanos em respeito aos nossos colegas seres humanos, aos outros seres humanos, né? E a atitude da família também sempre envolve muito... A família tem que sempre maturar essa ideia na hora da tragédia, na hora do desespero, onde é confrontada com essa notícia terrível de morte cerebral, de quem sabe transformar aquela notícia terrível em alguma coisa Sabe que eu tenho não tão ruim, eu tenho né? um sentimento que tu vais entender, porque tu trabalhas com isso, mas que caso, por exemplo, eu venha a virar doador, talvez para pessoas da minha família que me amam e tal, é o sentimento de que pelo menos uma parte de mim segue viva. Eu tenho esse sentimento de que é uma coisa muito positiva. Sempre foi uma coisa muito clara para mim. Eu sou de uma geração, tu vais te lembrar disso, que o doador colocava um selinho na carteira de identidade. Exatamente, eu tenho essa identidade ainda guardada. Eu tenho guardada selinho, lá, ela não existe mais, mas eu tenho essa identidade guardada, porque é um assunto extremamente importante. Eu julgo tão importante que é incrível que a gente preenche um monte de formulários aí estatais, vai para o gov.br, sei lá o que e tal, e deveria ter, talvez em todos, porque é um assunto importante, lá doador, para ficar um registro do desejo de quem está fazendo a doação prévio. Não é que vai ser obrigado, nós sabemos da lei como funciona, mas ter essa manifestação, ela é interessante, no meu entender. Sempre foi. E a principal manifestação que qualquer pessoa pode fazer é comentar com a sua família um dia. É isso aí que a gente está fazendo aqui. Sem dúvida. Então, esse assunto, quando a gente traz à tona, eu fico muito contente. E talvez seja esse o meu principal motivador por toda vez que a gente tem oportunidade de falar em público ou para qualquer ambiente, eu citar esse assunto. Porque a gente, algumas vezes, perde doadores, potenciais doadores, por conta disso, porque a família não aceita, esse assunto não é muito desenvolvido ainda na sociedade, tá? E infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê em comparação com outros estados, tá? E eu não estou falando de quantidade absoluta de pessoas no estado, mas o Rio Grande do Sul é um estado que tem muito a evoluir nesse sentido. Nós todos gaúchos temos orgulho do nosso estado, mas talvez o nosso estado não esteja mais naquele momento mais brilhante da sua história, né? O nosso estado tenha... nas últimas décadas, talvez, perdido muito do seu brilho educacional e do seu brilho cultural. E a gente vê isso, um dos indicadores numéricos para isso é ver a quantidade de doadores que efetivamente, potenciais doadores que efetivamente se transformam em doadores de órgãos. E isso, o nosso estado está muito atrás de outros estados. Tem caído o número de transplantes, né? Tem caído por alguns motivos. Esse certamente é um deles, tá? Mas à medida que a população aumentou e a gente considera que a comunicação, como a gente falou antes, o acesso à informação é maior, a gente também tem sido um pouco mais restrito nos órgãos que a gente transplanta. Tem dois jeitos de tu fazer, né? Tu pode fazer um volume maior e obter um resultado talvez não tão ótimo, ou tu pode ser super seletivo nos transplantes que tu faz. Eu já trabalhei das duas maneiras, tá? E eu te digo que quando a gente faz transplantes em pacientes super selecionados, de doadores super selecionados, e tu tem um resultado excepcional, isso deixa toda a equipe empolgada e animada, porque nada consegue baixar mais a moral de um hospital inteiro do que um transplante que não dá certo. Nesse aspecto, eu gostaria de ouvir, tu ainda não me contou o tempo para tirar um coração. Hein? Exatamente, não esqueci. Mas eu gostaria que tu me contasse duas histórias, porque elas sempre são muito marcantes e elas certamente a gente não esquece mais. Né? Quando eu fui paraninfo de uma turma da medicina, eu contei o meu melhor parto. Eu não contei o meu pior caso da medicina, só conto esse. Eu conto em sala de aula até, mas não conto publicamente. Mas eu contei o meu melhor. Qual é o caso que te marcou como o caso mais legal, no sentido de que te causou mais impacto, pelas razões que tu julgares importantes, e qual aquele que foi pior, ou que tu possa falar no sentido de contar, porque ambos são bastante educativos? São.
Desculpe. A gente até, eu posso comentar porque a gente apresentou num congresso esse caso há uns anos atrás. Logo que eu comecei a trabalhar no hospital onde eu hoje trabalho com transplantes, nós começamos a implantar em alguns pacientes que não são candidatos a receber transplante de coração, tá? Mas que têm um coração muito fraco e muito doente. Tá? A equipe implantou um coração artificial, fecha aspas. Na verdade, um coração artificial é um pouco menor que essa caneca aqui. Eu me lembro tá? disso. E é uma bomba, tá? Que aspira sangue por um lado e empurra o sangue por outro lado, e a gente coloca essa bomba no ventrículo, funcionando no lugar do ventrículo esquerdo do paciente. A gente diz que é um coração artificial. A pessoa fica basicamente... esse coração fica dentro do corpo e sai um fio, um cabo pelo abdômen, ali do lado, perto do umbigo, ali sai um fiozinho, e esse fiozinho ele é ligado num aparelhinho, hoje em dia um pouquinho maior, com celular, que é o controlador do motor desse aparelho, e é ligado em 2 baterias. Essas baterias, para caras mais antigos como nós, eu poderia dizer que são um pouquinho menores que uma fita de VHS, videocassete, VHS. O paciente anda com 2... Mas é verdade, só nós conhecemos. Pega minha filha, tu fala isso, ela não significa nada para ela. Não sabe. E anda com 2 baterias, equivalente a dois iPhones empilhados, 2 telefones empilhados. Cada bateria dessas fica tipo num coldre, assim, embaixo do paletó. Num paletó que nem eu tô agora não ia aparecer. E o paciente, esse conjunto de baterias dura 8 horas, e o paciente pode viajar, pode fazer várias coisas, tá? E aí eles recuperam a sua vida, assim, horas depois do implante, e os pacientes eles têm sangue circulando no corpo, eles têm uma bomba que funciona quando o coração está muito fraco. Então a gente não tira o coração, só anexa essa bomba ao sistema, e as pessoas literalmente acordam para a vida. Mas em alguns pacientes essa bomba pode dar problema, essa bomba, o nosso maior medo quando a gente usa essa bomba, que chama HeartMate, né? Essa bomba pode causar AVC ou derrame, porque formam-se coágulos, às vezes, dentro do coração. Essa bomba pode infeccionar, é um problema que não é raro nesse tipo de paciente. E, por diversos motivos, o paciente ele passa de uma situação de não poder receber um coração a uma situação onde essa bomba não funciona, onde ele não só pode, como tem que ser submetido a um transplante cardíaco. Então, alguns anos atrás, nós operamos uma paciente que ela não tinha condição de receber um transplante, recebeu essa bomba, ficou 3 meses com essa bomba começou a dar um problema, e a gente teve que transplantar essa paciente. E eu digo até hoje, de todas as cirurgias cardíacas que a gente faz, que tem no nosso cardápio, né, de cirurgias que a gente faz, essa cirurgia de fazer um transplante cardíaco num paciente que já tem uma bomba artificial é, de todas as cirurgias cardíacas, a mais complexa. Tá? Porque essa bomba fica literalmente muito aderida ao coração, fica dentro do peito, e a gente tem que tirar a bomba e tirar o coração, tá? E implantar o coração novo. E quando o coração novo chegou, tá? A gente estava literalmente, o coração novo veio de outra cidade de avião, e a gente estava literalmente no meio da retirada desse coração e dessa bomba, tá? E tinha infecção junto, era uma das causas do problema dessa paciente, tinha pus atrás do osso do peito, tá? Então a gente teve que resolver diversas coisas, tá? E essa paciente evoluiu fantasticamente bem. Deu alguns sustos no pós-operatório, mas está em casa, isso faz mais de 5 anos, está em casa, está bem com seu coração novo. Então essa foi a cirurgia. Depois a gente apresentou todas as tecnicalidades e as movimentações que a gente teve que fazer nessa cirurgia para literalmente trocar o motor do carro. Um mecânico meu outro dia comentou isso, né, doutor? O senhor troca o motor do carro? Sim, eu troco o motor do carro, só que um carro andando e com alguém dirigindo. Então, seria o equivalente a gente trocar o motor do carro de Fórmula 1 durante uma corrida de Fórmula 1. Eu imagino. Pelo grau de dificuldade. Imagino. Então, foi uma cirurgia muito extensa, né? Tinha muita gente envolvida na sala de cirurgia. Tá? E algumas pessoas literalmente assim, que não estão acostumadas com cirurgias cardíacas mais complexas, literalmente arrancando os cabelos na sala de cirurgia, mas esse foi, de todas as cirurgias que eu fiz até hoje, talvez a mais marcante. Eu lembro Quanto vividamente. tempo demorou para tirar esse coração?
Porque não pode ter sido fácil. Não foi fácil. Pelo que eu tô... Porque assim, eu sou médico. O gineco não é muito médico, mas eu sou o suficiente para entender a dificuldade disso. A minha mulher sabe, ela conta isso, que toda vez que toca o meu telefone e dizem é um transplante de coração, ou tem um coração, é 18 horas. Entre eu receber a ligação e voltar para casa de novo. 18 horas. Essa cirurgia, o paciente ficou tranquilamente mais de 12 horas na sala de cirurgia. Acho que deu perto de 18 horas só a parte da cirurgia, fora regular o transplante antes, né? O que é regular o transplante? É organizar como vai ser a logística, como vai ser a captação, qual avião, qual operadora de avião, qual vai ser a ambulância, contato com a central de transplante, às vezes a gente faz contrato com a Casa Civil do Estado, contato com a portaria do hospital, contato com a enfermeira, contato com a ascensorista do hospital, para segurar o elevador. Tudo isso a gente tem que pensar, porque se tu não pensar nisso, de repente, talvez ninguém pense. Então, uma das coisas que nos facilitou a vida foi que a gente hoje em dia consegue sincronizar tudo isso num grupo de WhatsApp. Imagina quando não tinha celular, smartphone e WhatsApp. Tu tinha que ficar ligando para o ramal do bloco cirúrgico, chama a enfermeira do bloco cirúrgico, ela não tá, ela foi na sala, sabe? Então, chama alguém chama alguém. Hoje em dia a gente consegue sincronizar tudo automaticamente. Então, assim, tranquilamente, esse processo inteiro demorou perto de 20 horas, né, dentro do hospital. Às vezes a gente vê, e essa é uma coisa que desafios de trabalhar no Brasil, né? Há uns anos atrás, todos se lembram, tá? Bloquearam o WhatsApp. Sim, me lembro. Bloquearam o WhatsApp. Vivamente. Tá? Então, um assim, juiz num estado bloqueou o WhatsApp no país inteiro. Foi mais de uma vez que isso aconteceu. Sim. Então, assim, quando esse tipo de situação acontece, é aquelas coisas assim, os prós e os contras de viver num país que tem margem para crescer, né? Um colega meu comentou, uma loja lá de chocolate aqui do Brasil botou 300 filiais em 2 anos. Na Alemanha tu não ia conseguir botar 3 filiais em 2 anos, porque o mercado é saturado, está tudo cheio, todos os locais estão ocupados. Aqui a gente realmente tem essa margem para crescer. Se a gente quiser triplicar o nosso número de transplantes, a gente consegue. Tem paciente, potencialmente tem doador. Exatamente. Se a gente insistir na educação da população e se a gente insistir que a gente consegue, tá? A gente vai conseguir triplicar o número de transplantes. A gente tem capacidade técnica para isso. A gente tem capacidade física, a gente tem país suficiente para isso. Então é um país que tem possibilidade de crescimento. Isso é o lado bom do nosso país. O lado ruim é que às vezes a gente vê através de uma atitude autoritária dessas, pessoas que não têm noção do que está acontecendo, que só olham para o próprio umbigo, com todo o respeito que eu tenho para falar aqui, né? Eu como médico, né? Como é que alguém bloqueia uma ferramenta que é utilizada pelo país inteiro? Por conta, não interessa o motivo. Não interessa o motivo. Como é que eu vou dizer para todo mundo da equipe baixar o Signal ou o Telegram ou outro aplicativo e conseguir sincronizar todo mundo ao mesmo tempo? Então, aqueles dias eu tive fiquei próximo de um surto de estresse nervoso quando um aplicativo que todo mundo usa ficou bloqueado. Então, a outra coisa que acontece, que eu também gostaria de citar aqui, eu acho importante nesse momento que a gente vive, é que em dia de eleição não sai transplante cardíaco. Eu sei disso, isso é um absurdo. Isso não tem cabimento. Eu comentei aqui que desde 1999 eu participo da equipe de captação de órgãos, tá? Porque uma coisa é tu fazer um transplante, a outra coisa é tu buscar. E eu digo que buscar um coração é uma arte. Tá? E claro que fazer o transplante também, mas a gente tem que ter muito mais coragem para sair do nosso ambiente, que o cirurgião gosta de estar no bloco cirúrgico. A gente gosta de estar no bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico é um local que tem pouca janela, que a gente domina, né? Domina bem, né? Mas para tu sair do bloco cirúrgico, ir para o aeroporto e entrar num avião que não é o 737 da Latam, o Airbus da Latam, o 737 da Gol, tá? Tem que ter um pouquinho mais de coragem, tá? Até porque nós temos uma história no Rio Grande do Sul que eu vivenciei. Foi num período antes de ti, na verdade. Eu era doutorando da equipe. Pra tu ver, tu era dessa equipe. Eu era doutorando dessa equipe, eu conhecia as vítimas. Eu conhecia praticamente todos, porque eles foram todos da URGS, eu era da URGS.
Especificamente o Cláudio Lança foi meu amigo, estudou um cara que estudava comigo para Higgs, todo o estudo da Higgs fizemos juntos, ele entrou na cirurgia geral e eu entrei na ginecologia do Clínicas ali, ele era um cara absolutamente brilhante. E foi algo que marcou profundamente. E aquilo veio justamente ao encontro do que tu está dizendo. Não é um voo comercial tranquilo, não é um voo que tu consiga escolher uma boa passagem num bom avião. É um voo de emergência. E naquele caso específico, para quem está nos ouvindo e pode não saber, foi um conjunto de colegas médicos do transplante da Santa Casa que sofreram um acidente quando foram buscar órgãos, se não me engano, em Santa Catarina. 1997, outubro de 97, em Chapecó. O avião era um Xingu 2, um turbohélice grande, parrudo, do governo do estado. E uma noite de chuva, fria, e o avião se chocou numa tentativa de aterrissagem no aeroporto de Chapecó, se chocou contra árvores antes da pista. E nós perdemos vários colegas, foram 5 colegas e 2 pilotos, tá, que perderam a vida naquela noite. Eu conheci o André Barrionuevo, ele era residente do hospital e eu era doutorando da equipe. Então, eu lembro bem daquela época e não adianta dizer que é tranquilo, porque ao mesmo tempo que tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de operar, eu adoro operar, né? A gente adora a profissão que a gente faz, o piloto adora voar, né? Mas uma coisa que a gente hoje em dia consegue segurar mais é que até mesmo os pilotos, quando estão envolvidos com o transplante, ficam contentes. E isso acaba gerando uma excitação que pode ser problemática, não só do piloto, obviamente, que também é um profissional super qualificado, de toda a equipe médica. E a gente, às vezes, numa situação de hiperexcitação, pode passar por cima de protocolos. Ah, tá chovendo. Não, mas vamos tentar. Não, mas o tempo não tá, a previsão não é boa. Não, mas nós vamos tentar. Isso vai dar certo. Não é bem assim. Tanto não é bem assim que algumas seguradoras se negam a fazer seguro de vida para médico que anda em voo não regular. O que é definição de voo não regular? Ah, eu gosto de, nas minhas férias, pegar um helicóptero e o helicóptero me larga em cima da montanha e eu desço a montanha fazendo esqui. Ah, tá, se sofrer um acidente do helicóptero, teu seguro de vida não vai pagar. Isso chama voo não regular, tá? Voo de captação de órgãos é voo não regular. Tá? Há uns anos atrás, uma seguradora, todo mundo já recebeu a proposta da Prudential, né? Prudential acabava ligando para todo mundo, doutor, vamos fazer um seguro de vida aqui da Prudential, não é o seguro, é um plano disso, daquilo. E daí eu disse, pode tentar, tu não vai conseguir. Daí o corretor correu. Ah, o senhor participa de equipe de captação de órgãos? Sim, pois é, não faz seguro de vida por essa corretora, porque é uma das profissões mais perigosas que existe. Eu acredito piamente. Eu me lembro de uma vez que nós conversamos e tu chamaste a atenção para algo que para mim não é natural. Entenda, o obstetra naturalmente está dentro do hospital e a paciente vem ao obstetra. Então eu não vou buscar a paciente em casa, não é da natureza do obstetra fazer isso. O cara do SAMU faz isso. É diferente a situação. E eu me lembro que tu me contou uma vez que um problema que a gente tinha em Porto Alegre era o fato de que chegava o órgão, vamos dizer, às 6 horas da tarde, e naquele momento o trânsito do Salgado Filho para o hospital era muito mais complexo do que às vezes o voo, dependendo de onde tinha vindo. E aí a importância de um L ponto, né? Que ninguém pensa nisso naturalmente, né? Não é uma coisa que passe pela cabeça de alguém, eu quero um L ponto perto da minha casa. Não existe esse raciocínio. Mas isso aí passou a virar uma coisa importante, porque tu imagina tu conseguir todo o tempo de voo, de retirada do órgão e perder trancado num engarrafamento em Porto Alegre porque tem um acidente, sei lá eu. Como é que funciona isso? Eu já tive colegas que pousaram na Redenção de Super Puma e depois de Black Hawk, são modelos de helicópteros do Exército que pousaram no meio da Redenção ali, no campo de futebol da Redenção. Às vezes a gente usa o L ponto da Santa Casa, porque o L ponto do Clínicas não está homologado ainda. Não me faça a pergunta técnica, tá? Alguma coisa com a ANAC ou com os bombeiros, eu não participo disso, eu só sei que não dá para posar ainda. Eu achava que dava para posar. Ainda não. E então essas burocracias são extremamente deprimentes para nós que lidamos com vidas em pacientes que estão mal. O que é lidar com vida? É tu estar sentado do lado de uma pessoa ou na frente de um paciente e essa pessoa não consegue respirar.
essa pessoa sofre para respirar. Ela tem falta de ar. Doutor, eu tô melhor hoje, doutor. Ele está te dizendo que ele está melhor. Imagina quando ele está ruim, né? Então, depois de ficar alguns minutos com o paciente nessa situação, tu entende o que é precisar de um órgão, o que é falta de ar. E são pessoas que não é tu ajustando o remédio, tu vai receber. Essas pessoas, esses pacientes já estão com dose máxima de remédio. Eles precisam de uma bomba nova, tá? Uma bomba que... uma peça nova no seu corpo. E a gente acaba lidando muito com um jeito frio de lidar para a gente se proteger um pouco, é chamar de uma peça. O paciente precisa de uma peça, a gente precisa buscar essa peça. Tá? Mas uma coisa é certa, que todo mundo que trabalha com transplantes de órgãos, todos os meus colegas cirurgiões que trabalham com transplante de órgãos, tá? São viciados no que fazem. Todos. Tá? Todos os meus colegas cirurgiões cardíacos que buscam coração fazem porque gostam. Não tem... a gente até... obviamente, né? A gente até manifesta que a gente quer melhorar isso, melhorar aquilo, mas todo mundo faz porque gosta. Ninguém está na área porque não gosta. Ninguém faz porque é obrigado. Todos nós gostamos. E às vezes, isso a gente consegue perceber. A gente se sente valorizado muitas vezes, né? Eu agradeço demais o teu convite aqui por estar aqui hoje em respeito a todos os meus colegas que trabalham com transplante de órgãos, quero agradecer o teu convite para estar aqui no CIMERS e tocar nesse assunto, mas às vezes as instituições acabam se aproveitando um pouco dessa situação, tá? Não, mas tu gosta, né? Então tu vai. Não. Se não está de acordo com o edital de contratação da aeronave, se não está de acordo com a nossa programação de tempo, não de tempo de horário, mas de tempo de weather, né, de clima, tá? Se a gente não tem o clima adequado, se está chovendo granizo, a gente não vai decolar, tá? Se tem perspectiva de tempo ruim, perspectiva de fechar o tempo. Então, são realmente muitas as variáveis ao redor de um transplante. Quando a gente consegue fazer um transplante com sucesso, tá, a gente fica muito contente. Então, quando a gente tem resultados consistentes em sequência, isso é a maior alegria que um cirurgião pode ter e não tem absolutamente nada a ver com respaldo financeiro, benefício financeiro de nenhuma forma, até porque todos os transplantes de coração são feitos pelo SUS, tá? E nós somos funcionários do hospital. Então, nesse aspecto, a gente tem uma tranquilidade enorme em dizer o que a gente faz e o que a gente não faz. Tá? Com relação ao tempo que tu me perguntaste, né? Para tirar um coração, essa pergunta tem que ser respondida. Né? A correria começa depois que a gente... a expressão médica é clampear a aorta. Depois que a gente fecha a aorta e esse coração para de receber sangue. Aí que a correria começa. Até essa hora, a gente está tudo calmo. A gente está botando o doador na sala de cirurgia com tranquilidade, com calma, com respeito, né? A gente vem um anestesista nos ajudar. Nós temos vários técnicos de enfermagem, enfermeiros junto na sala, né? Normalmente chega uma equipe de cirurgiões para buscar o coração, uma equipe de cirurgiões que vem buscar fígado, rins, pâncreas, tá? Às vezes vem oftalmologistas, vem retirar o globo ocular para depois ser retirada a córnea, tá? Vem às vezes uma equipe de dermatologistas para retirar a pele, maravilhoso, tá? Vem equipe de ortopedistas para retirar articulações, tá? Do joelho ou do quadril, isso também acontece, tá? Então, quando a gente se junta, todos os colegas ali que se veem pouco, mas com alguma frequência, aí eu gosto de usar essa expressão no bom sentido, é uma máfia, assim, uma fraternidade. Eu chamaria de confraria. Confraria, excelente, essa palavra é muito melhor. É uma confraria de colegas que se reúnem de currículos gigantes, pesadíssimos, que se reúnem ali para pegar vida de uma pessoa que já teve morte cerebral decretada e levar para os seus pacientes, tá? Então, essa turma se reúne assim,
os espíritos estão muito bons, assim, né, sempre nessa hora, tá? É muito difícil ter, nessa hora, alguém mal-humorado ou reclamando, muito difícil. Normalmente o pessoal está mais bem-humorado e a gente quer que a coisa ande. Mas, a partir do momento que eu fecho a artéria aorta, esse coração para de receber sangue, liga o meu cronômetro. E daí, ali, a gente vai correr. Até então, a gente faz tudo preparativo com calma. Daí, a gente embala esse coração, coloca no saco, coloca numa Só termolar. para saber, por curiosidade, quem não sabe mesmo, na ordem dos cirurgiões, qual é o teu lugar? Eu sou o primeiro a retirar. O primeiro órgão que sai é o coração. Perfeito. Tá? Quando o coração vai para transplante de coração, em raras vezes a gente retira o coração para transplante de válvulas, tá? Onde esse coração vai ser dissecado, essas válvulas vão ser preparadas e vão ser transplantadas. A válvula cardíaca vai ser transplantada, a maioria das vezes, num coração de um recém-nascido ou de uma criança muito pequena que nasceu com algum problema grave numa válvula do coração. Então a gente faz transplante de válvula. Daí o coração é o último a ser retirado. Mas na ordem a gente abre o externo, depois o abdômen e daí o primeiro órgão que sai é o coração. Tá? O fígado, tem alguns cirurgiões hepáticos muito habilidosos que conseguem tirar o fígado quase na mesma hora que a gente tira o coração, porque os caras são realmente muito habilidosos, mas cada pessoa com o seu tempo. Tá? Nessa hora a gente tira o coração, embala e sai correndo. Às vezes a gente quer... Pelo óbvio, vocês têm uma questão de tempo maior. Maior, exatamente. Às vezes a gente quer... O dia que tiver transplante de cérebro, o neurocirurgião vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido, exatamente. Às vezes a gente tem, inclusive, 2 helicópteros parados na frente do hospital. Um para levar o coração e o outro para levar os outros órgãos. Porque quanto menos tempo esse coração ficar parado, é proporcional, menos dias o receptor vai ficar internado e menos complicações esse receptor vai ter depois. Então, quando eu estou na sala de cirurgia, tirei o coração e o coração novo chegou na termolar lá. Termolar é um nome patenteado, mas na caixa térmica. Eu conheço bem, eu conheço termolar, tá? Na caixa térmica. Tem variações de caixas térmicas, tá? Mas quando ele chega na caixa térmica, esse coração vem dentro de vários invólucros esterilizados. A gente retira esse coração dos invólucros, pega esse coração e começa a fazer as suturas, né? Todo mundo que é cirurgião, que trabalha com cirurgia, que nem um obstetra, sabe que cirurgia basicamente é corte e costura. Então a gente costura o coração no local, ele não é colado, ele não é grampeado, é um ponto do lado do outro, a gente usa fio e agulha e esse coração é costurado e essas costuras demoram, né? A gente faz primeiro, a primeira sutura que a gente faz é de uma estrutura chamada átrio esquerdo, depois a gente faz a anastomose da cava inferior, depois do tronco pulmonar, depois da aorta, tá? E a última anastomose que a gente faz é da cava superior. Daí a gente tira esse clamp da aorta, esse coração enche de sangue, tá? E ele, em alguns segundos, ele começa a bater, tá? E quando sangra? Que tem que sangrar uma vez que outra, ninguém é perfeito. Olha, eu vou te dizer, Marcelo, um dos orgulhos, assim, que a gente põe um sorriso quieto e não fala nada, porque tu sabe que se tu falar, olha, não tá sangrando, em 10 segundos alguma coisa vai começar a sangrar. É tipo assim, olha, completei uma viagem de 1.000 quilômetros, não furei um pneu. Tu sabe que vai furar um pneu daqui a 1 quilômetro. Né? Então, assim, uma das coisas que põe um sorrisinho na comissura labial aqui, por dentro da máscara, mas a gente não fala, é quando a gente termina um transplante e não precisa dar nenhum pontinho, porque não sangra nada. Sensacional. Tá? Então, claro que às vezes normal, né? Dá um pontinho ali na cava, um pontinho na horta, tem um sanguinho ali, mas acontece e não é raro a gente terminar um transplante e ficar com a comissura assim elevada porque a gente não precisou dar nenhum pontinho em nenhum lugar, tá? Então isso acontece. E depois que a gente termina as anastomoses, a gente tem uma tarefa um pouco ingrata, que é retirar o ar de dentro do coração. Porque fica ar dentro do coração. E a gente vê esse ar como? Com um aparelho chamado ecografia transesofágica. Durante a cirurgia tem um aparelho de endoscopia, que tem um aparelho de ecocardio na ponta, e a gente consegue fazer exame de imagem do coração, a gente consegue detectar muito fácil se tem ar dentro do coração. Tá? Então, no final da cirurgia tem algumas manobras, a gente literalmente sacode um pouco o coração e acaba tirando esse ar de dentro do coração. Tá? Incrível. Deixa eu te dizer uma coisa, eu dentro dos limites, obviamente, porque eu nunca fiz transplante cardíaco, mas o teu sentimento de dispneia cardíaca, eu já tive estado de mal asmático.
E o estádio asmático dentro dos limites, porque a lógica, só para quem não é nada da área, é uma falta de ar extremamente grave para uma coisa comum, que é a asma, só que foi extremamente grave. Tão grave que quando eu conto essa história as pessoas não acreditam. Eu subi um único andar de escada, eu morava num edifício que não tinha elevador, e eu demorei 30 minutos para subir um único lance de escadas. Quando eu cheguei no corredor, eu estava tão mal que eu demorei mais uns 10 minutos para chegar na porta. E eu não conseguia tocar na campainha. Literalmente não conseguia levantar o braço para tocar na campainha. Então eu batia na parte de baixo da porta para tentar me atender. E demorou muito tempo para alguém perceber que eu estava lá. E aí me cataram do chão e me levaram para o hospital. Então tu deves entender que eu entendo o que é sentir falta de ar, porque a sensação ali... É tipo cálculo renal, que chegou e disse, então, assim, me mata, resolve o assunto. Era mais ou menos aquilo, mas ali eu nunca pensei, que eu preciso respirar. E eu me lembro quando eu cheguei no hospital, e eu fui atendido rapidamente por um colega, e ele fez um fármaco que não está no mercado mais hoje, portanto é um fármaco proscrito, mas que na época eu me lembro vivamente, eu estava sem respirar, e eu passei a conseguir respirar. Foi um troço tão grave que eu fiz um pneumediastino, né? Foi um troço grave mesmo, meu estado de mal asmático. Não precisei pro tubo, mas eu era atleta na época, eu era surfista e tal, então foi uma coisa muito fora. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sei o sentimento de tu estar aqui e eu chego diante do Dr. Alves e digo assim, o senhor vai fazer eu respirar, doutor? Certamente aconteceu contigo, porque certamente tu viu caras que estavam doentes, que precisavam do transplante e olharam para ti e diziam assim, o senhor vai me fazer me respirar? Como é que é isso? Essa é uma das queixas principais dos pacientes, né? Eles têm um problema no coração e que se manifesta por falta de ar. Não é assim, cansaço ao correr, né? E isso aí eles já não correm faz horas. Eles estão literalmente com falta de ar. Alguns pacientes, eu cresci em São Leopoldo, então às vezes a gente passava ali pela ponte do Rio dos Sinos ali, tu olha ali, às vezes no verão, no dia quente, quando o Rio dos Sinos estava em seca, tu via os peixes assim, na beira do Rio dos Sinos, respirando assim, tentando pegar oxigênio, né? E eu também tinha asma quando era criança, sei o que é falta de ar, é uma coisa terrível. Então, às vezes a gente vê esses pacientes, eles dizem, vai passar a minha falta de ar, e assim, vai passar a falta de ar. Inclusive, tem aquele clássico jogo de futebol dos transplantados versus os médicos, né? Tem a versão, a Santa Casa organiza há muitos anos, né? E com frequência os médicos perdem dos transplantados, né? Eu vou dizer aqui, os transplantados, claro, eles estão tudo dopados com corticoide, né? Eles não passam no antidoping, né? Eles estão tudo com coração novo, eles estão recebendo corticoide, né? E por um transplantado dar uma canelada num gordinho aqui e arrebentar com a perna do cirurgião é pra já, então... O futebol é um esporte perigoso, tá? Os traumados adoram o futebol, adoram. Então, pro time dos transplantados ganhar dos médicos não é difícil, tá? Isso dá uma alegria enorme pra gente. Que bela derrota, né? Exatamente, que bela derrota. Isso aí eu acharia, é aquela coisa, minha filha tá fazendo medicina e eu acho que agora medicina não, mas pré-medicina eu estudava mais que ela. E eu fui melhor que ela no vestibular, então a gente teve sempre esse negócio. Mas ela na faculdade está estudando magnificamente, está no primeiro semestre, mas está estudando muito. E ela está tirando notas melhores, certamente, do que as que eu tirei no primeiro semestre. Então ela chegou semana passada, ela chegou em casa assim, tirei 10 numa prova de anatomia prática. Eu nunca tirei 10 numa prova de anatomia prática. Eu também não, nunca. Eu acho que isso não acontecia quando eu estava na anatomia. Eu fiquei muito orgulhoso, porque para mim era a prova mais difícil de toda a faculdade, né? Você sabe o que é? Aqueles pinzinhos no meio de uma peça, e eu me lembro que uma vez, eu nunca vou esquecer, eu errei esôfago, porque não botaram um esôfago num corte normal, era um corte completamente estranho para mim. Hoje eu conseguiria provavelmente ver, e eu me lembro que eu não sabia o que era o esôfago. Imagina só, eu errei esôfago. E ela tirou 10 na prova, então eu tenho esse orgulho. O que tu imagina, assim, deixar para os alunos que tu convive, para a família? Qual é o teu sentimento, assim, de legado do teu trabalho? Da ideia de estar aqui agora, tocar o teu telefone e tu ter um plantão de 18 horas. Como é que tu acha que isso significa para ti, mas para as pessoas à tua volta, especialmente
os mais jovens, inclusive alunos. Coincidência ou não, nesta semana eu sou o chamado S1, eu sou o primeiro sobreaviso para transplantes e urgências do hospital. E hoje, no final da madrugada, começo da manhã, a gente já recebeu uma oferta de coração e para todo mundo que tem janela olhou para fora, estava chovendo e estava nublado e tinha vento essa noite. Então o transplante não saiu porque a gente não tinha logística de transporte. Tá? A gente não tinha logística de transporte adequada para isso. Tá? E não é só ter um helicóptero que voa em qualquer tempo. Não, a gente sempre tem que pesar risco e benefício. Tá? Então, mas eu tenho certeza que no futuro vão dizer, porque isso pega, isso acaba ficando, né? O doutor fulano gostava de fazer aquilo, gostava de fazer tal coisa, né? E eu já vejo isso no meu dia a dia, né? Como eu te falei, eu tenho 50 anos, eu estou formado na faculdade há 26, né? E trabalho diretamente assim com transplante de coração desde 1999. Tá? Então são 26 anos também. Então a gente conversa já com colegas, não, o Álvaro gosta de fazer transplante. Tá? Então isso ficou. Claro que a gente faz cirurgia de válvula mitral, cirurgia de válvula aórtica, cirurgia de aneurisma de aorta, ponte de safena, marca-passo, desfibrilador, tudo junto, tá? Mas realmente transplante é aquela coisa que deixa a gente mais empolgado. É bem o falecido professor Ivo Nesralla, tá? Que foi mestre de uma geração inteira de cirurgiões aqui no estado. Tá? E eu digo sempre tem que estar o nome dele, um mecenas da cirurgia cardíaca, tá? Porque poucas pessoas colocam do seu próprio bolso dinheiro para dentro dos hospitais. O Dr. Nesralla sempre colocou dinheiro do próprio bolso para dentro do hospital. Tá? Ele dizia que transplante é uma cachaça, é a cachaça do cirurgião cardíaco, tá, que gosta disso, e é impossível a gente se livrar desse vínculo, né? Então eu gosto muito, claro que eu tenho esse gosto quase que infantil, né, por aviação e por ver o mundo de cima por uma perspectiva diferente, tá? Mas a gente, claro que não pode, às vezes, misturar as coisas e colocar em risco, né? De querer fazer numa situação dramática, querer forçar um voo de noite com chuva para um local desconhecido. Temos mais experiência suficiente para evitar isso. Né? Temos, mas tu sabe que pelo menos uma vez por ano cai um avião nos Estados Unidos e no Canadá com captadores de órgãos. Então isso é uma estatística que a gente sempre tem essa nuvenzinha preta, a gente tem que saber onde é que a gente está pisando. Tá? E a gente tem que controlar os nossos ímpetos, mas que não haja nenhuma dúvida, né, que todos nós que buscamos órgãos adoramos essa situação, mas a gente sabe muito bem os riscos, porque se não tivesse risco, a gente fazia um seguro normal, não tinha problema. E né? por que tu deixou de ser piloto de avião e aeromédico? Porque as duas coisas, no teu caso, estão interligadas. No meu caso, não, mas no teu caso estão. Pois é. Talvez tenha falado um pouco mais, porque em São Leopoldo, te falei, onde eu cresci, tinha um aeroclube muito famoso, né, que formou gerações de pilotos da Varig ali no aeroclube de São Leopoldo. Né? Mas uma coisa sobre ser piloto, tá, é que é muito caro tu fazer um brevet quando tu é adolescente, tá? E uma coisa que eu sempre escutei do meu pai é: não me pede nada, tu tem mais 3 irmãos menores. Isso ele sempre frisou bem. Hoje eu vejo isso como uma coisa muito boa, tá? Não tinha... Meu pai dizia, não, vou pagar a educação, mas qualquer outra coisa que tu quiser, tu vai trabalhar para conquistar. E realmente, na década de 80 ali, tu inventar como adolescente de querer fazer um brevet, hoje um brevet não deve custar menos de 100 mil reais para tu conseguir fazer um brevet. Tá? Então, um brevet é uma coisa cara. Agora eu vou te contar. Era melhor estudar e passar no vestibular da Federal. Eu vou te contar, eu imagino, eu vou te contar uma coisa que tu não vai acreditar. Eu não tenho brevet nem nada, mas eu já pilotei avião. Olha como o mundo era antigamente, né? O meu tio tinha brevet, ele é um coronel do exército e ele queria ser da aeronáutica, mas ele não pôde entrar por causa do exame de olhos na época. Então ele entrou para o exército. Mas ele tirou brevet e ele passeava de avião ali em Belém Novo. Belém Velho, Belém Novo. E aí o que acontece? Eu tinha 18 anos de idade e ele me levou para voar de avião. Nós entramos num avião que tinha assim, sem nenhum exagero, era tipo em 1941, um monomotor com um furo no chão que tu enxergava a terra.
e ele tinha 2 manches aqui, um pedal e tal, e um acelerador. E aí eu fui voar com meu tio. Tinha uma hora de voo. Ele levantou o voo e saímos passeando lá. Ele chegou e fez assim, assume. E eu assumi. Só que eu era guri. E aí, guri não tem medo, né? Hoje eu não faria isso. Mas o que acontece? A primeira vez eu achava que aquilo era como se fosse um joystick de videogame, que na época... Atari. Do Atari, que era da época. Então, quando tu fazia a curva, em vez dele fazer a curva, ele na verdade, pendulava. E até eu entender que tinha que acertar com os pés e com a mão, demorou um pouquinho. E detalhe, quando eu acertava com o pé e com a mão, faltava motor, tinha que aumentar o motor. Então era bem interessante isso, eu acabei aprendendo. Mas me parece muito mais seguro ser médico do que ser piloto, especialmente nesses pequenos aviões. Assim, me dá o sentimento de que a gente ainda tem um grau de segurança. Eu não sei se tu concorda com isso. Tu sabe que quando a gente vai operar um coração, 90% das cirurgias, independente a parte do coração que a gente vai fazer, seja um transplante ou uma troca de válvula, colocar o paciente numa máquina que chama máquina coração-pulmão ou máquina de circulação extracorpórea. Talvez daí venha aquele conceito que as pessoas dizem, doutor, mas para operar o meu coração, tu tirou ele de dentro do corpo? Eu sempre fiquei me perguntando, tantas pessoas me perguntam, mas tu tirou meu coração? Tirou meu coração? Não, é que no laudo da cirurgia vem lá a circulação extracorpórea. Não é o coração que sai para fora do corpo, é o sangue sai para fora do corpo, passa numa máquina que oxigena, bombeia e o sangue volta. O sangue sai para fora do corpo. Mas o piloto, a gente considera um piloto bom quando ele tem acima de determinado número de horas de voo. E o cirurgião cardíaco é horas em extracorpórea. A gente mede em minutos todos os pacientes que a gente opera, quantos minutos esse paciente ficou em extracorpórea para a gente trocar uma válvula. Normalmente uma válvula é 50 minutos em extracorpórea, 1 hora em extracorpórea. Quando tem que fazer 4 pontes de safena é 80 minutos a 100 minutos em extracorpórea. Então, desse aspecto da aviação, eu faço esse paralelismo também. Quando a gente entra em extracorpórea, eu digo como um avião quando está decolando. E quando a gente vai sair de extracorpórea no final da cirurgia, quando já fez tudo que tinha para fazer no coração, quando o coração tem que assumir de novo o batimento, o bombeamento de sangue desse paciente, é como a hora do pouso no avião. Lá que o piloto, a gente vê nos filmes, né, põe flap, ajusta, puxa o trem de pouso e mexe na velocidade, a gente conversa com o perfusionista, que é o membro da equipe que controla essa máquina de circulação extracorpórea. A gente vai em comunicação direta, deixa um pouco mais de sangue, baixa um pouco o fluxo da máquina e até que o coração assume o bombeamento desse fluxo. Essas são as particularidades ali da cirurgia cardíaca que eu gosto muito. Infelizmente, terminou o nosso tempo. Mas, obviamente, para quem está nos assistindo, nós poderíamos ter feito um programa de umas 2, 3 horas, o que significa que as portas do sindicato estão abertas para ti. E eu convido a todas as pessoas que tenham interesse em ouvir um lado um pouquinho diferente dos médicos e da medicina, algo um pouco além da especialidade, algo que não é falado nos cursos e nos congressos. É verdade. Mas que as pessoas conseguem conversar. Ainda ficou uma dívida aqui com vocês e que mais tarde nós vamos cumprir a história do avião. E no final das contas, quero lhe agradecer, doutora, pela sua presença, que foi magnífica, e convidar a todos a nos acompanharem. Toda semana nós vamos ter um novo programa Anamnese. Muito obrigado por tudo. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Parabéns pela estrutura aqui do CIMERS, nosso sindicato, que nos dá muito orgulho. Obrigado a todos que nos escutaram aqui e vamos seguir no bom caminho. Grande abraço. Grande abraço. Até o próximo programa.